Turma, na atividade 6 diz o seguinte: duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto com altura de 4R e raio da base R também e espessura desprezível, como na figura a seguir. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é, pessoal, muito importante isso aqui, razão do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas. Então, nada mais é do que determinar uma fração, ou seja, uma razão na qual você compara o volume não ocupado e o volume ocupado. Para isso, você precisa lembrar que o raio de uma das esferas é R, das duas esferas é R, o raio da base do cilindro é R e a altura é 4R. Porque a partir daí você vai determinar o volume não ocupado e o volume ocupado, ou seja, o volume das esferas. Só que para montar essa razão, eu preciso primeiro determinar o volume do nosso cilindro, que é πr ao quadrado, ou seja, a área da base vezes a altura. A área da base eu vou deixar como R, porque o raio é R, e a altura é 4R. Quando eu realizo esse produto, essa multiplicação, eu vou multiplicar 4πr vezes R. 2 é o expoente do primeiro, então eu mantenho a base e somos os expoentes. 2 mais 1, 3. Por isso que fica 4πr ao cubo. Já considerando o volume das duas esferas, e repara, eu só estou calculando o volume do cilindro e o volume das duas esferas para depois a gente montar a nossa razão. O volume das duas esferas é dado por 2, porque é 2 vezes o volume de uma esfera, que é 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Quando eu faço isso, eu apenas multiplico 2 pelo numerador, ou seja, o 2 pelo 4 vai ficar 8π vezes r ao cubo sobre 3, e só juntei aqui o volume de duas esferas, beleza? Com essas informações, eu posso lembrar que inicialmente ele quer o volume não ocupado. Então, o que é o volume não ocupado? É o volume do cilindro menos o volume das esferas. E o que é o volume ocupado? É o volume das duas esferas. Então, essa é a razão que nós queremos encontrar. Por isso que nós precisamos apenas colocar todos os dados que nós encontramos anteriormente. 4πr ao cubo, ou seja, 4π vezes o raio elevado ao cubo, menos o volume das duas esferas, isso tudo sobre o volume das duas esferas. Aqui em cima, nós podemos fazer o seguinte, multiplicar 4πr, né, elevado ao cubo vezes 1, por quê? Porque eu quero transformar esse 4πr ao cubo em uma fração equivalente. Então, quando eu transformo em uma fração equivalente, o denominador tem que ser 3. Se o denominador é 3, eu posso transformar esse 1 em 3 sobre 3. 3 dividido por 3 não é 1? E aí eu tenho uma fração equivalente, eu vou multiplicar o 3 vezes o 4, vai ficar 12πr elevado ao cubo dividido por 3, e aí nós podemos fazer a operação com o mesmo denominador, conserva o denominador, subtrai os numeradores, o numerador ele possui partes literais que a gente não vai mexer, e vai mexer só com os coeficientes, 12 menos 8, 4. E aí eu vou ter 4πr ao cubo dividido por 3, isso tudo dividido por 8πr ao cubo dividido por 3. Aqui, turma, vamos tentar compreender de duas maneiras diferentes. A primeira é aquela convencional. Se é uma divisão de fração, você mantém uma e multiplica pelo inverso da outra. Né? 8πr elevado ao cubo dividido por 3 vezes o inverso, né, aliás, né, é isso mesmo, 4πr elevado ao cubo vezes o inverso, que é 3 sobre 8πr elevado ao cubo. Quando eu faço essa conta, eu vou chegar a 12, porque ali em cima é 3 vezes 4 e aqui embaixo 6 vezes 8, 24. Fica 12πr ao cubo sobre 24πr ao cubo. Se eu simplificar isso, pessoal, porque considerando aqui, né, que essa parte toda é igual, se eu dividir ela por ela mesma vai ser 1, e 12 dividido por 24 é 1 sobre 2, caso eu simplifique, eu tenho que a razão entre o volume não ocupado e o volume ocupado é de 1 para 2. Agora, se aqui mesmo eu quisesse cancelar esse 3, turma, eu posso simplesmente já deixar o 4 e o 8. Isso sempre que acontecer, quando os denominadores forem iguais, eu posso fazer essa manobra e depois, da mesma maneira, dividiria essa parte, porque ela é igual,
Então ela meio que, né, cancelaria e por final nós teríamos 4 sobre 8. E 4 sobre 8 simplificado nada mais é do que 1 sobre 2. Então a razão, né, entre o volume não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é de 1 para 2. Beleza?